Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Nós somos um casal apaixonado que estamos falando sobre português para vocês. Produzimos conversas, diálogos, dicas de português, especialmente para você estrangeiro que está aprendendo português. Isso aí. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Queremos convidá-lo a fazer parte da nossa família. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você está escutando esse áudio, vá no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, ative o botão das notificações, o sininho, para que você possa ser informado toda vez que tiver um conteúdo novo para o seu português deslanchar. Tudo bem? Letícia, vamos falar sobre o que hoje? Hoje é o nosso quadro O que significa isso em português? Isso aí. É um quadro bem interessante onde nós vamos trazer para vocês uma estrutura bem útil do português que talvez vocês não conheçam ou possa gerar uma dúvida. É a estrutura? De propósito. De propósito. Você já usou essa estrutura? Você sabe como se usa a estrutura de propósito? Nós vamos explicar para vocês como se usa da melhor maneira possível, ok? Mas antes, Letícia, por favor. Além daqui do YouTube, nós também estamos no Instagram e inclusive numa lista do Telegram. Então aproveite para entrar lá, né? Nas duas redes está mais perto da gente. Isso aí, a lista do Telegram é bem legal porque certamente você vai receber todos os nossos conteúdos, todas as informações, os avisos do podcast e lá você também pode aprender muito português real, né, Letícia? E informal Sim. também. Sim, costumamos mandar alguns áudios, né, para lá. Exatamente. Muito bem, então a estrutura é de propósito. Gostaríamos de explicar para vocês porque temos a palavra propósito. Né? Então a palavra propósito em português significa você tem a intenção de fazer alguma coisa ou de alcançar algum objetivo, né? Propósito. Agora, temos a estrutura de propósito, né? Que tem um certo contexto, né, Letícia? Sim. De propósito, nós usamos geralmente quando você quer passar uma informação para as pessoas de que você não teve a intenção de fazer aquilo ou de que algo aconteceu de forma espontânea, natural, mas na verdade você teve a intenção, você fez algo para que aquilo acontecesse, sabe? Então foi de propósito. Sim, sim. Seria como algo de caso pensado, ou seja, algo planejado. Exatamente. Você pensou, você planejou para que realmente aquilo acontecesse e as pessoas pensassem que foi sem querer. Foi um acidente. Foi ao acaso. Sim. Né? Então, a gente, como sempre, nesse quadro, a gente apresenta duas frases de exemplo e uma historinha, né? Sim. Perfeito. Então, primeiro exemplo, Letícia, qual é? Ele perdeu as chaves de propósito. Muito bem. Vamos apresentar para vocês dois exemplos. Estamos falando sobre a estrutura de propósito, mas eu quero também aproveitar porque o outro exemplo é um exemplo interessante que a gente pode usá-lo para explicar também uma outra possibilidade do verbo perder. Então, a primeira frase, o primeiro exemplo foi: ele perdeu as chaves de propósito. Sim. Né? Então, ele realmente tinha a intenção de perder as chaves. E normalmente nós não temos a intenção de perder alguma coisa, né? Verdade. Então, ele pode ter tido uma má intenção de perder as chaves para conseguir algo que ele queria, enfim. E o segundo exemplo é: ele perdeu o ônibus de propósito. Então, o que eu queria falar sobre o verbo perder é nesses dois sentidos, né, Letícia? Uhum. Porque usamos o verbo perder no primeiro caso, perder um objeto realmente, Sim. você não sabe onde está, e o ônibus, você não perde um ônibus e não sabe onde ele está, né? Sim. Mas você não chegou a tempo para entrar no ônibus. Então, usamos o verbo perder também, nesse Sim. mesmo caso. Né? Perdeu o ônibus, perdeu o táxi, perdeu o avião, a gente costuma geralmente utilizar. um transporte, né, de deslocamento. Então, ele perdeu o ônibus
de propósito. Normalmente não perdemos um ônibus de propósito, mas às vezes ele não queria ir trabalhar ou chegar na escola a tempo, então ele perdeu o ônibus de propósito, vai falar naturalmente que ele não deu tempo, que o ônibus saiu, mas na verdade ele perdeu intencionalmente, né? De caso pensado. Sim, sim. E você, Olavo, tem alguma coisa que você faz de propósito? Eu? Eu acho que não, Letícia. Por que você está falando com esse tom pra cima de mim? Tem certeza que você não se aproveita quando eu me levanto para pedir para eu pegar algo enquanto estamos tomando café? Pessoal, a Letícia decidiu dar como exemplo, contar uma história, não contar uma história, mas exemplificar mais uma vez, né? Com um exemplo de alguma coisa que eu faço, né? Como é que é? Explica de novo, por favor. Quando estamos tomando café, e aí às vezes o Olavo, às vezes não, sempre o Olavo esquece alguma coisa, e aí quando eu me levanto para pegar alguma coisa para mim, ele aproveita e pede. Então eu acredito que ele faz isso de propósito. Ele sabe que ele esqueceu e ele sabe que em algum momento eu vou me levantar. Então, de propósito, ele espera aquele momento e pede, como se ele tivesse esquecido naquela hora. Vamos lembrar que eu estou recém-operado, eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, então eu preciso de ajuda. E a pessoa a qual eu mais confio na vida é você. Então, se eu peço para você, porque é um voto de confiança. Mas eu não tô falando de agora não, tá, gente? Antes de operado também era assim. Muito bem, acho que vamos encerrar o episódio por aqui, né, Letícia? Precisamos ter um diálogo aí. Vamos continuar essa conversa aqui de modo offline. Isso aí. Pessoal, se você gostou desse episódio, gostaríamos de pedir para que você possa deixar o seu like no YouTube, especialmente, vai nos ajudar muito a continuar ajudando outras pessoas com o português. Se você quer praticar português, se você quer desenvolver a habilidade de falar, você pode usar um link que nós temos aqui na descrição de um site chamado iTalki. É um site parceiro do nosso canal, do nosso podcast. Eu sou professor e estudante nesse site e lá você pode praticar português comigo, inclusive, ok? Isso aí. Além de tudo, nós também estamos no Instagram e no Telegram. Não se esqueça de estar com a gente lá. E mais uma coisa, Letícia, as nossas lives aos sábados, 11h04 da manhã, horário do Rio de Janeiro. Um ótimo momento pra gente se encontrar e conversar. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.